Washington e se reuniu com representantes do governo Donald Trump poucos dias antes de os Estados Unidos revogarem o visto da embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti, o que aconteceu nesta terça-feira. A informação é do Globo. Segundo o jornal, aliados de Eduardo comemoraram o agravamento da crise e apostam que o conflito possa favorecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. O governo brasileiro repudiou a retaliação e classificou como falsas as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos. O governo Trump alega que o Brasil demorou a aceitar Daniel Pérez como embaixador americano em Brasília. Esse aval, que é chamado agrimã, deve ser pedido de forma confidencial antes do anúncio público do diplomata. Segundo o Planalto, os Estados Unidos anunciaram Pérez antes de consultar formalmente o Brasil, conforme a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O pedido ainda está em análise e não há prazo legal para a resposta. O governo brasileiro acusa ainda os Estados Unidos de tentar interferir na eleição. Sobre a negativa de visto aos funcionários do governo americano, o Brasil diz que eles visitariam o país para pôr em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro, numa tentativa inaceitável de interferir no processo político nacional. O Brasil reafirmou a defesa do diálogo. Vamos conversar sobre isso tudo que está em jogo agora e deixa eu chamar para essa conversa a Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP, professora da PUC São Paulo. Elaine, sempre um prazer te receber, seja super bem-vinda. Quero começar te ouvindo. Qual o peso de uma decisão como essa de retirar um visto de uma embaixadora brasileira? Explica para a gente. Bom dia. Olá, Thalita, olá, Laura, olá, Eduardo. É bom estar aqui com vocês sempre, com todo mundo que está nos ouvindo ou acompanhando pelas redes de uma forma geral. É bem preocupante, na realidade, esse ato, não só porque ele é uma escalada na tentativa de corte das relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Brasil, mas também como parte de um processo bem longo que tem sido observado em alguns países, especialmente os países que estão sendo governados pela extrema-direita, no cuidado com a manutenção das relações diplomáticas com outros países. Então, basta a gente lembrar que teve há pouco tempo a invasão de embaixada aqui na América Latina para retirada de pessoa que estava dentro da embaixada, que é uma violação muito grande. Na prática, a gente não tem casos recentes de revogação de vistos de embaixadores que estão trabalhando na representação entre estados amigos. Às vezes o que acontece é a declaração da pessoa como uma pessoa não grata, às vezes a gente observa, por exemplo, uma chamada para uma explicação, prestação de informações, mas esse tipo de ato, que é um ato que coloca a pessoa na precariedade no país, ele não é comum, ele não é habitual. Porque revogar o visto não é a mesma coisa de expulsar, não é a mesma coisa de convocar para prestar esclarecimentos, declarar a pessoa como não grata. E nesse caso específico, a fundamentação é completamente desarrazoada, ela não faz sentido algum para aquilo que foi apresentado. Então é bastante preocupante nesse cuidado. Eu vou passar para a Laura e para Edu para apontamentos, questionamentos para a professora Elaine. Laura. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque de fato é uma coisa que não tem precedente, não tem na história das relações diplomáticas entre o Brasil. Agora, vamos ver, tem uma crise diplomática com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem uma crise diplomática com a Argentina. Então, e não sei se vocês repararam, mas na convenção do PL, tinha aquela coisa, aquele mapa da América do Sul, o Brasil de vermelho cercado de países azuis por todos os lados. O discurso que a Argentina está usando para se contrapor a esse rebaixamento diplomático, eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre esse rebaixamento das relações diplomáticas com a Argentina. Mas a Argentina está falando, o Brasil está se isolando ideologicamente, porque o Brasil, por suas posições ideológicas, o governo do Brasil, ele está virando as costas para o mundo. Isso pega, gente, isso pega, isso é uma narrativa que,
Pô, por que a Argentina está tão bem com o Trump e nós não estamos? Nós estamos sendo... Então, eu acho que a gente é uma situação muito complexa mesmo, e complexa na forma como o governo deve responder a isso, porque é tão desarrazoada essa medida americana, que a gente, com o nosso complexo de vira-lata habitual, muitas vezes a gente fala, alguma coisa nós fizemos, algum erro nós cometemos. Porque se os Estados Unidos e a Argentina estão contra, alguma coisa nós aprontamos. Então, eu acho que isso dialoga com essa coisa, primeiro, é a potência. Vamos lembrar, os Estados Unidos era até ontem o sonho de consumo de tudo quanto é brasileiro que queria morar lá. Então, não é uma briga trivial, não é uma briga fácil, não é uma briga... Agora, é isso, né? Quer dizer, o que os Estados Unidos querem, os Estados Unidos com o Milley, que é o marionetezinho do Trump, querem fazer, é exatamente isso. Falar, olha, tá vendo? Um governo de esquerda prejudica os negócios, o governo de esquerda prejudica as relações, prejudica o diálogo, prejudica a conversa. Isso bate. Eu acho que a gente precisa dar uma resposta muito inteligente a isso, porque é isso, o Milley vem aqui, xinga o Lula de tudo quanto é coisa, xinga o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca. Depois ele, numa entrevista no La Nación, repete reiteradas vezes, de maneira maníaca, que o Lula é ladrão. É complicado a gente pegar e reagir a isso, porque, de novo, nós estamos nas cordas. Nós ficamos nas cordas quando o cara fala, eu que tenho que provar que eu sou inocente, entendeu? Então essa que é eu acho, a confusão desse momento. Mas queria te perguntar também sobre esse rebaixamento da Argentina. Deixa eu trazer a notícia completa, inclusive antes. Olha só, o governo Lula rebaixou o nível das relações diplomáticas com a Argentina, em resposta aos novos ataques do presidente Javier Milei ao presidente brasileiro e às instituições do país. Em uma decisão sem precedentes na história da relação entre os dois países, o Itamaraty informou ao embaixador argentino em Brasília, Guilhermo Daniel Raimondi, que ele pode voltar para Buenos Aires. A informação é da Folha de São Paulo. Raimondi não foi expulso nem declarado persona não grata, mas deixará de ser o interlocutor do governo brasileiro e não tem prazo para sair do país. Ao mesmo tempo, o embaixador brasileiro Júlio Bitelli não voltará a Buenos Aires. Enquanto persistirem as ofensas de Milei, as embaixadas dos dois países serão comandadas por encarregados de negócios. Apesar dos ataques terem partido de Milei, a chancelaria argentina acusou o Brasil de se isolar da região por razões ideológicas. Nesse sentido que a Laura trouxe, eu boto até o Paraguai. Eu estava vendo aqui um bolsonarista comentando, ele postou, na verdade, uma foto do presidente paraguaio com Donald Trump, porque eles estão assinando acordos nucleares. E o comentário dele era esse: enquanto o Brasil busca briga com o Paraguai, a gente tem um presidente do Paraguai buscando acordo com Trump. Então é essa narrativa que está sendo construída, exatamente. Quero ouvir da professora Elaine, então, sobre a questão argentina também. Eu vou tentar responder vocês ou comentar as suas preocupações em 3 pontos principais. O primeiro ponto é que eu vou começar agora pelo último, na realidade, pegando esse exemplo dessa tentativa tanto do presidente do Paraguai quanto da Argentina se aproximar do Trump. Ou essa bandeira que foi mostrada, esse mapa que foi mostrado na convenção do PL com todos os países azuis e o Brasil lá em vermelho. É bastante interessante a gente começar a observar agora o quanto essa tentativa de uma relação personalista dos líderes de extrema-direita é incompatível com a existência de várias lideranças que têm o mesmo nível de contato. Eu não excluiria ou não afastaria a possibilidade de aumento de conflito entre esses estados na busca de tentar aprofundar o laço desses estados com o Trump. E o que vai colocar em xeque a própria estabilidade da região, levando em consideração que cada um quer ter mais contato com o Trump, quer ser o grande interlocutor, e na realidade, para eles, é bom que o Brasil não seja o país de extrema-direita
governado pelos Bolsonaro, que aparentemente se dizem ter um grande contato com o Trump, porque isso colocaria eles em segunda posição. Para eles é muito bom, em alguma medida, para esses governos, que o Brasil seja um estado governado pelo Lula, porque perante eles, o Brasil tem mais recursos, tem mais mercado, tem mais trâmite, tem mais intercâmbio. Se o Brasil se torna um país de extrema-direita, eles perdem destaque nisso. Com certeza, o presidente do Paraguai não estaria lá assinando acordo com o Trump se fosse o Brasil. Agora, em alguma medida, isso é um fator razoável ou um fator suficiente para a gente falar que está tendo um rebaixamento das relações do Brasil com os Estados Unidos? A gente precisa lembrar o histórico de relações e de categoria política dos Estados Unidos com o Brasil. Nos últimos vários anos, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não tem sido governada, não tem sido dirigida por embaixadores. Então, e isso demonstra, em alguma medida, esse mesmo peso que os Estados Unidos dá para o Brasil. A última embaixadora dos Estados Unidos no Brasil foi do Biden. Desde que o Trump entrou, não tinha. Então, não há por que se falar num rebaixamento agora ou numa crise agora. Desde janeiro de 2025, a Embaixada dos Estados Unidos está sem embaixador. E não é porque o Brasil tinha negado visto ou negado agremã para algum possível embaixador. É porque o governo dos Estados Unidos não nomeava. E foi a primeira vez na história? Não, no governo Bolsonaro. Mesmo durante o governo Bolsonaro, a gente não tinha, por um longo período do governo Bolsonaro, embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Mas o Bolsonaro não disse que é o grande interlocutor? Por que a embaixada está sem embaixador para conduzir as relações e sendo conduzida, gerida por um encarregado de negócios, que é um funcionário da embaixada? Por causa do peso e do papel do Brasil na política geral dos Estados Unidos no mundo. Não tinha e não tem o mesmo peso que vai ter. Então, é interessante a gente lembrar que nesse histórico, isso faz parte de um certo padrão que a gente já observa. O que muda é essa tentativa de acusar o Brasil de estar negando ou estar obstacularizando as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos por demorar a dar um suposto agremã, que também é um argumento falacioso que não existe, porque os próprios Estados Unidos, o próprio governo Trump violou em alguma medida a expectativa de procedimento. E aí a última questão especificamente até levando isso em consideração, é importante que todo mundo que esteja falando a respeito coloque tudo isso em histórico e perspectiva. Será que a gente está vivendo uma crise diplomática real, como algumas pessoas estão nomeando, ou será que o governo brasileiro está se opondo a uma tentativa de invasão e intervenção dos Estados Unidos? E aí muda, porque não é uma questão de vontade, não é uma questão de gentileza, não é uma questão de diplomacia. Como que você se opõe a uma tentativa de intervenção ao Estado que não seja de uma maneira clara e direta? Quero enviar pessoas que não... E é importante lembrar, os Estados Unidos não tem um equivalente de um MRE com diplomatas de carreira. Qualquer pessoa que eles queiram indicar, seja do Departamento de Defesa, Departamento de Estado, o ISTR, que é a Secretaria de Comércio, o Departamento de Saúde, para tratar de negócios, vai ser considerada um diplomata. Os 2 de junho, julho, que tinham como pauta e função vir desacreditar o processo eleitoral brasileiro, eram funcionários do Departamento de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado, que, novamente, não é um equivalente em todos os termos do Itamaraty. Então, em alguma medida, como que você reage a essa tentativa? Você deixa que as pessoas entram? Foi uma decisão muito acertada do governo brasileiro de negar o visto a essas pessoas que tinham como intuito direto entrar e desacreditar o processo. Então, como que você pode se opor a uma tentativa de intervenção que não de uma forma direta, clara e evidente? E essa oposição pode ser considerada uma crise diplomática? Então é importante que nessa tentativa de resposta e análise, a gente também não compre esse argumento, esses rótulos que estão sendo propostos pela outra parte. Porque não é uma crise do Brasil, é o Brasil reagindo a uma tentativa de intervenção e invasão dos Estados Unidos. Fez sentido, Thalita?
Fez sentido. Eu acho que, inclusive, a nota do Brasil, a gente comentava, né, é muito dura e nesse sentido de enfrentamento, o que a gente não via antes, quando realmente a gente estava ali tratando de uma forma mais diplomática essa crise. Agora não, o Brasil responde como um enfrentamento. Eu fiz essa leitura. Respondeu com nota da SECOM, não com nota de Itamaraty, a nota foi da SECOM. Sim. Né? Isso faz alguma diferença sob o ponto de vista diplomático. E, professora Elani, é sobre isso que eu queria falar, o ponto de vista diplomático. Vamos lá, como diz a molecada, na boa, 2026, né? Precisa ter embaixador na Argentina? Esses estabelecimentos de relações comerciais estão mais do que colocados, são mais de 200 anos. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Os brasileiros que vendem têm interesse, os brasileiros que compram têm interesse, e não precisa mais mandar carta, levar o cavaleiro, levar a carta, né? Escrever à noite com pena e mata-borrão. Não precisa nem dar telefonema, você solta um WhatsApp para o sujeito do outro lado e a compra é feita e entrega pelo Mercado Livre. Precisa mesmo ter embaixador do jeito que a gente acha? Meu Deus, o embaixador vai... O que na prática significa isso hoje? Fora o concerto e o teatro das nações. Olha, Eduardo, até para a democracia é importante a gente ter a figura do embaixador. É importante lembrar que dentro do Estado a gente tem a divisão de poderes com cada representante, cada dirigente apontado e escolhido de acordo com os seus procedimentos previstos na Carta Constitucional. É óbvio que esse procedimento é um procedimento bastante conhecido e a gente sabe das divergências entre executivo e legislativo, diferentes composições. Agora, quando a gente tem um representante brasileiro atuando num país estrangeiro, esse representante ele não é, a princípio, escolhido diretamente pela população. Ninguém aqui jamais votou ou participou do processo de escolha diretamente ou acompanha no dia a dia o processo de escolha dos representantes do Brasil como um todo e não dos diferentes grupos dentro do Brasil para representar os brasileiros como um todo fora do Brasil. E a figura do chefe de missão diplomática, e não só o embaixador, o representante perante as organizações internacionais e delegações especiais, ele passa por um procedimento que vai relacionar poderes dentro do Brasil. Então, ele é indicado pelo executivo, mas ele precisa passar por um processo de debate, sabatina e aprovação pelo poder legislativo, o que aumenta a participação democrática na gestão desse processo. Quando você tem uma missão que não é, e a missão, né, consulado, embaixada, a representação perante algumas organizações internacionais ou em alguns polos diplomáticos, como é o caso de Genebra, que não é chefiada por uma pessoa que passou por esse processo, você está dentro de um processo que retira a política dessa nomeação e dessa realidade. Então, é óbvio que tem relações comerciais, é óbvio que as pessoas vão cruzar os caminhos, mas existe todo um processo de gestão e compartilhamento e controle democrático que está envolvido, para além do fato de a gente já ter expectativa de direção e acompanhamento. Quando você tem o embaixador dos Estados Unidos do Brasil, você tem uma expectativa de contato com o presidente dos Estados Unidos que é muito maior do que é o que ocorre quando você tem apenas a atuação de um encarregado de negócios, que é um funcionário da embaixada. Então, existe uma expectativa de entrada, canal de comunicação que é muito maior. Por isso, é importante a figura desses chefes, que são, não pela figura da chefia ou do poder, mas por tudo que ela representa em termos de democracia, em termos de abertura e acesso a diálogos específicos de uma forma geral. A gente reclamava, enquanto comunidade, enquanto povo, da não existência de embaixadores dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, é importante a gente lembrar também desse aspecto. Perfeito. Deixa eu trazer uma notícia adicional aqui.
que é a seguinte: Lula e Vladimir Putin conversaram por telefone nesta terça-feira por iniciativa do governo brasileiro. Segundo o comunicado da Embaixada da Rússia no Brasil, a conversa foi a pedido do presidente Lula e os dois presidentes discutiram o fortalecimento das relações bilaterais com destaque para a expansão e a diversificação do comércio entre os países. Lula e Putin também trataram da guerra da Ucrânia. O presidente russo agradeceu a disposição do Brasil em contribuir para uma solução política e diplomática para o conflito. Os dois líderes ainda concordaram em manter a coordenação na ONU e em outros fóruns multilaterais. Eu trouxe essa notícia porque é o seguinte, queria ouvir a professora Elaine sobre isso também. Só retomando um fato sobre Paraguai, né? A gente está falando sobre essa orquestração que acontece aqui no continente de ataques ao Brasil, isolando o Brasil, nessa narrativa de tentar isolar o Brasil. Vamos lembrar como começou essa discussão entre Brasil e Paraguai. O presidente Lula fez uma fala lembrando a guerra da Tríplice Aliança, em que o Paraguai invadiu o Brasil. E daí, imediatamente, o Paraguai diz assim: como assim você vai lembrar de uma guerra que nos fez tão mal, que matou tantos paraguaios no passado? Em momento algum, o Paraguai conseguiu refutar a informação que o Lula deu. Devolva meu tanque, não, meu canhão. O Paraguai invadiu o Brasil. O fato é esse. Canhão tá lá no Rio. Ele não refutou em momento algum. Então, assim, fizeram um espetáculo com essa fala que só comprova que é nesse sentido de construir uma narrativa para isolar o Brasil. Então, é tão ridículo isso que aconteceu, tanto é que o Brasil meio que ignorou. Porque isso vai falar o quê nesse sentido, né? Posso só falar uma coisa, Diga. Thalita? Esse episódio aí era impressionante. Você lia a notícia nos jornais, você falava, mas o Brasil, afinal de contas, invadiu ou foi invadido? Porque os jornais se recusaram a dizer que o Lula estava certo. Exato! Era impressionante. Exato. Você tinha que procurar, aí você tinha que entrar na Wikipedia para você entender que o Lula estava certo, porque nem esse reconhecimento básico da verdade dos fatos históricos, nem isso a grande imprensa concedeu ao presidente Lula. Agora, só uma coisa, é claro que todo mundo pode viver sem embaixador, dá para viver. E essa história que a Elaine estava contando, esse histórico da gente ser embaixador americano aqui, é a prova cabal disso. Agora, tá na cara que os caras estão querendo, porque o problema é o seguinte, pro Trump não precisa de diplomacia. O Trump é o governo antidiplomacia, né? Quer dizer, ele denuncia todos os acordos, ele desrespeita qualquer instância, a ONU para ele é uma coisa ridícula, todos os organismos multilaterais são uma porcaria, então ele é a antidiplomacia. É por isso que hoje, uma ação como essa que os Estados Unidos tomam agora, pode não mudar muito pelos fatos, mas pelo que simboliza, entendeu? Eu acho que o mais importante é uma crise, do ponto de vista simbólico, sim, do teatro e do concerto das nações. É isso que eles querem falar. Eles querem falar, olha, tá vendo como o Brasil é fogo? O Brasil está isolado no contexto latino-americano, a gente podia estar vivendo... É aquela coisa da América para os americanos, que está na estratégia de defesa americana. É isso, é de novo isso e a atuação do Marco Rubio aqui dentro. Então eu acho que hoje, ficar sem embaixador num contexto de um bate-boca como esse, tem um simbolismo grande, que é a afirmação do Trump, é a afirmação do método de governar do Trump. Ou seja, não precisa de diplomacia, não precisa de acordo, eu mando e vocês obedecem. Só para passar a régua. Seguinte, temos notícia urgente. Flávio Bolsonaro anuncia o vice na sua chapa, o famoso Alfredo Gaspar. Hã? Gasparzinho! Gente, Alfredo Gaspar. Flávio anuncia Alfredo Gaspar como vice em chapa pura presidência. Essa matéria, inclusive, é da CNN. Enquanto eu conversava aqui com vocês, eu estava dando uma olhada na matéria da CNN para buscar entender quem é Flávio Gaspar. A matéria da CNN não cita. Eles devem ter soltado, assim, de última hora, e não cita. Então eu fui no Google procurar quem é Alfredo Gaspar. Daí eu encontrei a matéria do Poder 360. Coloca para mim na tela, por favor. Ao lado, pode colocar a próxima manchete. Ao lado de 6 mulheres, Flávio anuncia Alfredo Gaspar como vice. Ou seja, Tem um episódio famoso
No mundo do futebol, tem um episódio famoso que é uma vez que o Flamengo estava sem técnico. E o diretor do Flamengo junta a imprensa para falar assim: Flamengo tem um novo técnico. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Eu falei, quem? Nem ele sabia o sobrenome do Valdemar, que era o técnico. Então lá no Rio de Janeiro ficou um negócio. Quem que tá ali? Alguém te ligou? Quem? Acho que é o seu Valdemar. Acho que é o senhor Valdemar. Virou um meme famoso no Rio, aqui em São Paulo é bem menos. Nenhuma matéria aqui. tem. Aqui é o senhor Valdemar. O mínimo perfil, Olha, porque todo eu mundo foi encontrei pego de aqui. surpresa. É um deputado federal de Alagoas. Isso, ex-procurador, gente do direito, ex-procurador-geral de Justiça, ex-secretário de Segurança Pública. Esse é o currículo. É o seu Valdemar. Eu nem me lembro qual era o sobrenome do seu Valdemar. Não, muito boa, essa história é igualzinha. Deixa eu ver, eu vou até procurar o vídeo aqui pra gente jogando botar no Google, Alfredo Gaspar. Daí tem assim, Alfredo Gaspar de Mendonça é o filho mais novo de Carlos Alberto Pinheiro de Mendonça e Felina Teixeira Gama. Casou-se aos 20 anos com Adriana Andrade, filha do ex-governador do Alagoas. Daí teve filho, não tem assim um currículo aqui. Carreira de promotoria. Ele foi promotor de justiça. Foi designado para responder pela Promotoria de Justiça de Maceió. E assim, é um deputado federal pelo Alagoas. E assim, ele era pré-candidato ao Senado por Alagoas. Olha aí, tá vendo? E ele vai agregar um montante de 0 votos para Flávio Bolsonaro? Na realidade, vai fazer com que o Flávio perca votos, né, Thalita? Porque uma expectativa muito grande é que ele colocasse uma mulher como vice para conseguir ter algum tipo de apoio, principalmente nesse contexto em que a base mais próxima dele de coordenação da campanha está dando tanto tiro que sai pela culatra com relação aos votos de mulheres, ou falando de proibição de voto de mulher, ou questionando, como o próprio Flávio questionou, falando que não compreende como que as mulheres podem apoiar mais o Lula do que ele, se ele é o grande articulador das pautas dela. Então, na realidade, provavelmente o efeito vai ser contrário, queda de voto em vez de agregar voto. Deixa eu trazer uma outra notícia. A Soninha, nossa produtora, me passou agora. Olha essa matéria de ontem, gente, 4/8, às 8 horas da noite. Pode botar na tela para mim, por favor? O PL lançou Alfredo Gaspar como candidato ao Senado por Alagoas. Ontem, às 8 horas da noite. Foi uma decisão tomada de última hora. Decisão tomada com calma. Nós pensamos muito no partido. Nós fizemos consulta a todos os diretórios. Hoje de manhã, eles amanheceram e tiraram um papelzinho. Quem vai ser? Vamos escolher aqui muita calma. Vítima. Eu vou dar para vocês agora o porquê Alfredo Gaspar virou vice. Diga. Veja só, estamos falando de Lulinha. Estamos falando de careca do INSS, voltou ao noticiário. Então, qual é o cargo o papel mais importante que esse cara teve? Ele foi relator da CPMI do INSS. Então esse é o currículo dele, ele não precisa de outro. E certamente a CPMI o INSS, essa fraude do INSS, vai ser um ponto forte na campanha deles. É isso. Essa é a verdade. Há de ter tido acesso a documentos que podem ser manipulados. Exatamente, que eles podem levantar então, aí como cartada. É isso. O currículo desse cara tem um grande ponto luminoso do ponto de vista do Flávio Bolsonaro, que é isso. Mas não deixa de ter sido decidido literalmente de ontem para hoje. Claro, por favor. Posso fazer uma pergunta para vocês? Porque eu não me lembro de ter visto nas últimas pesquisas de intenção de voto nenhuma pergunta que esteja relacionada nas pesquisas sobre a CPI do INSS. Vocês lembram de ter visto ou de ter incluído algum tipo de análise sobre impacto da CPI do INSS nas últimas pesquisas sobre intenção de voto? Porque só faz sentido essa escolha se efetivamente há uma tendência, uma verificação de que o tema está tendo impacto no voto. Mas eu não me lembro de ter visto nenhuma pesquisa, nenhuma pergunta nas pesquisas sobre o tema. Talvez seja, professora, uma aposta no futuro. Ele deve ter tido raciocínio. Ele deve ter acesso a dados que eu não tenho. O senhor tem acesso? Tenho. Muito bem. Então,
E faz sentido, é por conta dessa construção do Lulinha, né? Porque o tempo todo eles querem ligar Lulinha ao careca do INSS. Isso. Não que tenha qualquer relação com a CPI do INSS, mas o nome é o careca do INSS. Inclusive, desses processos agora, que nós estamos falando do último, Fábio Luiz Lulinha, nenhum deles tem a ver com INSS. Exato. Nenhum deles tem. É a história do Marcola, lá, do chefe de gabinete do presidente Lula, o empréstimo que ele fez. É a história da cannabis, né, de um processo de cannabis que não foi adiante. E data prévia. E da data prévia, que também não sei nem qual é o processo. Essa influência, né? Como que ela se deu, exatamente. E tem uma outra questão nisso tudo também. O cotado, assim, a gente amanheceu com essa notícia, que Rogério Marinho seria anunciado. Então, assim, o que fez Rogério Marinho se afastar também dessa chapa nesse momento? Porque é isso, ele empurrou para outro. Ele falou, nem eu não cargo, quero. porque ele ainda tem mandato. Eu verifiquei aqui, o mandato dele vai até 31. Nem isso. Nem esse risco ele corria. Né? Como, por exemplo, Eduardo Poderia voltar Girão, ao Senado, que tudo indica vai ser o vice do Zema. Ele acaba o mandato dele. Isso. Ele vai concorrer para perder e ele vai deixar de ser senador, ele não vai ter mandato. Aqui não seria o caso do Rogério Marinho. Então, Puxa vida. Tô falando, a maior pesquisa da semana foi essa aí, gente. Não, e o Marinho, essa foi a grande pesquisa. Vinha com a ideia de recoesionar o eleitorado evangélico. Sim. Então ele vinha com um capital grande, né? Quer dizer, político do Centrão, né? Ele vinha, e ele é um articulador mesmo, ele é um cara que tem diálogo em tudo quanto é lugar, em Brasília, com todas as correntes políticas e tal. Ele é um político mesmo da velha cepa. Esse cara aí Por isso que eu acho que a gente vai ter essa tentativa. É claro que a gente sabe que tudo isso é uma perseguição, é uma sacanagem, o que está acontecendo contra o Lulinha de novo, mas eles vivem de requentar noticiário, é só isso que eles fazem, eles requentam o noticiário e aí então aparece... enfim, essa gente aí. Sim. Muito prazer. Esse é Alfredo Gaspar na tela agora com a gente. Muito prazer. Para que todos possamos conhecê-lo. Deputado federal pelo Alagoas, Alfredo Gaspar. Não haver dúvida do meio. É isso, pessoal. Tão desconhecido que convém. Olha, tem a foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Porque a manchete do Poder 360 era com mulheres ao lado, ele anuncia, né? A gente tá com a Tereza... Deixa eu passar aqui. 6 mulheres ao lado. 6 mulheres ao lado, eles contaram. Tem a foto. Tereza Cristina está ao lado dele, a foto já vai aparecer aí pra gente. Tem também a Bia Kicis. Quem mais? Valdemar da Costa Neto. Essa do lado esquerdo eu não sei quem é. Eu acho que é a esposa dele, se eu não Pode ser, pode ser. Essa de verde também ao lado direito no canto, eu não sei quem é. E Damares de roxo ali no lado esquerdo, né? Sim, Damares e Bia Kicis, né? Isso. Então tá aí ao lado de mulheres, sem ter conseguido colocar uma mulher, ele pelo menos se armou de mulheres para anunciar Alfredo Gaspar. Caso você não esteja reconhecendo, este cabeludo aqui, desde há pouco tempo, cabeludo é o Rogério Marinho. Rogério Marinho. Ele não era tão cabeludo assim até recentemente. Tá aí também. É isso, acho que a gente vai ouvir falar muito ainda sobre Alfredo Gaspar, mesmo porque deve ser a busca mais feita nesse momento no Google. Deixa eu finalizar não, deixa eu trazer um outro assunto. Só para finalizar, na verdade, o que eu estava comentando, quando eu trouxe aquela notícia sobre a ligação de Lula com Vladimir Putin e a gente trouxe a história do Paraguai. E daí eu queria ouvir a professora Helene sobre isso. Ao que parece, na verdade, Lula está tentando se blindar de algumas formas, né, de um possível questionamento em relação ao resultado eleitoral desse processo que a gente vai passar. Então ele falou com a China, ele falou com o Xi Jinping na semana passada, se eu não me engano, e essa semana ele fala com o Vladimir Putin. Você vê uma tentativa de blindagem, assim, vou falar com essas pessoas que podem reconhecer imediatamente a minha vitória, para caso os Estados Unidos não reconheçam, eu tenho esse amparo. Mais do que isso, Thalita, eu entendo que isso seja uma tentativa de mostrar que as relações do Brasil com os outros países, a posição do Brasil no mundo, continua não afetada pela posição dos Estados Unidos. Talvez não seja o objetivo ou uma meta final o resultado das eleições, mas essa manutenção e essa prova de que não importa o ataque que o Trump faça, o Brasil está no sistema, está no mundo e tem a sua posição, que não são afetadas e que podem ser até mais bem-sucedidas no contexto de agravamento dessas relações
com o Trump e com os de reação aos ataques do governo Trump. Porque, no fim, é isso que está acontecendo. O Brasil, enquanto Estado, é o único Estado que tem um governo que está se manifestando tão consistentemente contra os ataques feitos e perpetrados pelo governo Trump contra o seu povo, contra os seus negócios, contra a sua tentativa de manutenção de relações de uma forma geral. E isso tem chamado a atenção. Me chamou a atenção o número de coberturas, de coberturas de notícias, de manchetes ao redor do mundo sobre a iniciativa do governo Trump. Isso sai muito pior para os Estados Unidos no mundo do que para o Brasil de uma forma geral. E você olha a página, vai para a página do Itamaraty nas redes sociais, as coisas como sempre, o ministro em reunião, os diplomatas, os projetos, os programas, quase como se não tivesse tido nenhum tipo de ataque dos Estados Unidos. E isso diminui a importância para o Brasil como um todo, para os negócios, para a vida no Brasil, dessa tentativa e dessa ação dos Estados Unidos. Óbvio, a gente não pode excluir as tentativas de diálogo e confirmação do resultado das eleições, mas o Brasil não precisa dos outros países para confirmar as suas eleições. E se confirmar, vai ser muito mais importante a presença e o diálogo com os observadores da OEA, que vem do Programa de Acompanhamento de Eleições, do que países que não participam, em geral, desse processo. Perfeito. Vamos mudar agora de pauta? Vamos falar sobre José Múcio? Estão chovendo críticas ao ministro da Defesa. Ao defender mais investimentos nas Forças Armadas, José Múcio fez uma declaração irônica sobre a falta de recursos e equipamentos militares do país. Foi durante o evento da Confederação Nacional da Indústria. Múcio disse que, diante de uma hipotética invasão dos Estados Unidos, a melhor opção seria abrir o portão. A fala ao pé da letra é a seguinte, olha, eu vejo jornalistas o tempo todo perguntando, se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, o que é que o senhor faz como ministro da Defesa? Abra o portão, porque a gente não tem equipamento para enfrentá-los e nem tem dinheiro para consertar o portão. Eu prefiro abrir o portão. Simples, pessoal. Laura? Gente, que vergonha, né? Olha, eu juro por Deus, Lula, pelo amor de Deus, quando você fala que, olha, nós temos que ter altivez para enfrentar o império e tal, esse palhaço, porque não tem outro nome para um cara que, ministro da Defesa, que faz uma frase covarde, vergonhosa como essa, né? Quer dizer, ele literalmente ele se agachou na frente do império, né? Quer dizer, uma tristeza, e é isso, né? Com aliados como esse, né? Quem precisa de adversário, né? Quer dizer, se o Flávio Bolsonaro falasse uma coisa dessa, se o Eduardo Bolsonaro falasse uma coisa dessa, a gente ia falar entreguista, traidor, vergonha e tal, não sei o que, a gente ia estar falando isso. Esse palhaço, ministro do Lula, fala uma coisa dessa, a meu ver, está em total sintonia com o tom que o governo quer dar para esse enfrentamento. Eu, se fosse o Lula, pegava e demitia o cara hoje, entendeu? Eu chegava e falava, olha, Múcio, numa boa, cara, estamos tentando segurar o Rock, mas você fez o que nem o Eduardo Bolsonaro teve coragem até agora, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas o Lula não vai demitir o Múcio, porque o Múcio... Eu fiquei até pensando, ou foi uma tentativa de piada sem graça, ou foi realmente uma tentativa de finalmente o presidente Lula mandar ele embora, porque ele não quer ser ministro. Ele diz desde o primeiro dia que ele não queria ser ministro. Depois, quando ele assume como ministro, ele não fala nunca falou em defesa. Nunca. Ele sempre fala em proteção dos militares. Ele é um burocrata em favor dos militares. Ele é um advogado de defesa dos militares. E José Múcio Monteiro, quando eu era repórter em Brasília, José Múcio Monteiro, primeiro, Lula 1, ele era o líder do PDT. Um sujeito afável, engraçado, gentil, bem informado, mas se aposentou. Ele virou ministro do TCU, se aposentou, foi embora para casa, no que fez muito bem, foi para Bela Recife, de onde ele é. E o presidente Lula foi buscá-lo depois da história toda lá do fim do mandato do ano passado, na tentativa de apaziguar com as Forças Armadas. Ele viu no que deu apaziguar com as Forças Armadas. Apaziguar com as Forças Armadas e não ter transição, deu em 8 de janeiro. Não deu em 8 de janeiro, né? Já vinha do 8 de janeiro. Né? E acabou
com o processo de que tentaram matá-lo, o presidente Lula. Tentaram matar o senhor, tentaram matar o Alexandre de Moraes, tentaram matar o vice-presidente, e o jeito que o senhor encontrou de resolver essa questão foi tamponar com o Zé Múcio. Tamponar. Enfiar o dedo no dique. Né? Só que o dedo do dique do Zé Múcio deve estar inchado, porque ele está lá há bastante tempo, e ele não aguenta mais ficar lá. Não se diz... isso, e com essa frase, para terminar tudo isso que eu estou falando, com essa frase... torna indigna a presença dele na função. Indigno. Porque ao ministro da Defesa do Brasil cabe nos defender. Ou, na pioríssima das hipóteses, tentar nos defender. E não dizer que vai abrir a porta para o inimigo entrar. Ou pedir investimentos. Se a gente não tem investimentos, peça investimentos. Não, faça um discurso nesse sentido. Eles pedem investimento. Não diga simplesmente que vai abrir as portas. É isso. Investimento em Viagra. Eles pedem investimento para eles, em caviar, em Viagra, em camarão. É isso que esses caras pedem investimento. Eles pedem investimento para não tirar dinheiro. Pois não, professor, para não tirar dinheiro de aposentadoria das mulheres sim, das filhas de militar, é isso. Por favor, professora Elaine. Eu queria só fazer um comentário sobre isso, porque é muito importante lembrar qual é a função do ministro da Defesa. Ele tem uma função muito importante de relação e de comunicação das decisões que são tomadas em relação ao povo brasileiro a estados estrangeiros. E ele tem um papel importante interno, que é de articulação das Forças Armadas, que não eram habitualmente organizadas de uma maneira centralizada sob um governo civil. Então, ele tem efetivamente um papel interno e um papel externo. E nessa fala mostra muito claramente que o Múcio não está à altura do peso que esse cargo representa em relação ao posicionamento do Brasil perante estados estrangeiros. Ele está atuando mais como um lobista das Forças Armadas do que efetivamente como um ministro. E se essa posição, por isso que eu até levantei aqui o dedo de aprovação quando a Laura falou, ele não pode, se essa posição precisa ser ocupada por alguém que tenha uma noção de que tudo o que ele fala vai repercutir na relação do Brasil com os estados estrangeiros. E faz muito sentido que ele não ocupe mais, porque ele está atuando como um lobista de órgãos da gestão do Estado brasileiro para conseguir orçamento. E está, na realidade, desconsiderando tanto a realidade do Estado brasileiro historicamente, das últimas décadas em relação ao investimento de orçamento, que tem aumentado consistentemente desde os anos 2000. Em 2025, a gente teve uma aprovação de proposta de aumento de envio de recursos fora do teto da meta de 30 bilhões de reais para troca de jatos, fortalecimento do sistema de monitoramento de fronteiras, que é um recurso que a gente foi colocado pelo CIPRI, que é o Instituto de Estocolmo, como o 23º país do mundo a aumentar o seu investimento em Forças Armadas. E ele está em desconexão com a realidade dos conflitos internacionais que ocorrem hoje. Qual que é o grande fator que tem gerado controvérsia e debate por todos os cantos? Os estados pequenos que não tinham e não têm grande investimento em armamento são os que estão conseguindo resistir às invasões e ataques dos estrangeiros. A gente deveria estar olhando para eles, a gente deveria estar olhando para o que a Ucrânia está fazendo, a gente deveria estar olhando para o que o próprio Irã está fazendo. Quem iria esperar que o Irã se tornasse o grande articulador e a grande força num conflito com os Estados Unidos? E não é o que o Múcio está olhando e não é o que ele está levando em consideração para fazer esse ataque. É uma vergonha, mas mais do que isso, é uma prova de que essa pessoa não está levando em consideração as dimensões da sua função. E isso representa um ataque pro povo e pro Estado. O que ele fala, ele tem repercussão interna e externa, ele não é um mero lobista para conseguir orçamentos para as Forças Armadas dentro do Brasil. E isso já vem no histórico de que a atuação dele não está conseguindo mais articulação entre as 3 Forças Armadas. Em 2025, para a aprovação desse projeto, a gente teve reuniões do presidente Lula com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, junto com o Múcio. E em vez de ter um plano articulado, integrado de defesa, o que se viu na época, e que duvido tenha mudado até agora, é um plano de defesa articulado que tenha uma
visão de defesa do Estado. Então, é bem preocupante que a gente esteja vivendo isso nesse momento. Perfeito, é isso. Professora Elaine, agradecidíssima pela sua presença aqui com a gente hoje, sempre um prazer recebê-la, viu? Um grande abraço, um beijo e até a próxima. Até, bom trabalho para vocês aí. Até, Elaine, tchau, tchau.